Olá a todos. Por meio desse vídeo, vou orientar vocês a adquirir o instalador do SCPI, instalar o SCPI no terminal, configurar o terminal para se conectar no banco de dados do servidor por meio de uma configuração padrão, uma configuração básica, atualizar o SCPI por meio do terminal e acessar o próprio SCPI, ok? Bom, primeiramente, vamos adquirir um instalador. O instalador pode ser adquirido por meio do site www.fiorilli.com.br/instalar. Nós vamos ter um link, instalador do sistema de contabilidade SCPI 8. Clique nesse link e clique na última opção, que é o instalador do sistema de contabilidade SCPI 8 Mini. Ok? Na hora que você clicar nesse link, automaticamente ele vai começar a fazer o download. No caso, estou cancelando o meu download porque eu já tenho um instalador salvo aqui na minha máquina. Ok? Bom, primeiramente, execute o instalador, avançar, seleciono o tipo de instalação que eu quero realizar. No caso, uma instalação da aplicação em um terminal de rede. Avançar, avançar, avançar e instalar. E aguarde a instalação ser concluída. Para concluir a instalação, ele vai perguntar se deseja atualizar as DLLs e BPLs de conexão, abrir o utilitário para realizar a configuração com o banco de dados e o atualizador. Então, concluir. Instalando as BPLs e DLL, concluir. Em seguida ele vai abrir o ConfDB. Esse ConfDB é para realizar a configuração com o servidor, certo? No caso ainda eu não defini nada, onde que é o servidor, nada disso. Inclusive se testar a conexão, vai dar falha. Se testar um telnet para ver se a porta e o IP estão ok, falha. Bom, como é que eu configuro? Primeiro eu mudo avisando que é um terminal, certo? Porque o meu terminal é o Windows nesse caso, não uma máquina Linux. O servidor é o Windows, não uma máquina Linux, só corrigindo. Aqui eu vou indicar onde que o IP ou hostname do servidor e a porta que ele está trabalhando, que o Firebird está trabalhando. Bom, supõe-se que por enquanto eu não sei, vamos conferir isso. Eu abri aqui embaixo uma conexão remota com o meu servidor. Esse é o meu servidor, onde está o sistema instalado. Vamos conferir qual que é a configuração? Vamos acessar o sistema. Supondo que eu não me lembro qual que era a configuração. Configurei somente o servidor e até o momento nenhum terminal. Então vamos conferir essa configuração. Parâmetros, informação da conexão. Bom, está aqui. O meu tabdef está no caminho cFiorilli SCP8 tabdef. O meu banco de dados está no cFiorilli SCPI8, certo? E os executáveis também, cFiorilli SCPI8. Então, é essas informações que eu tenho que guardar até o momento. Outro detalhe, o banco de dados está no local host, porque está nessa máquina local. Eu posso estar utilizando tanto o IP para se conectar no servidor, na porta 3050, como o próprio nome da máquina. Então vamos voltar lá no terminal. No terminal posso colocar aqui 10.0.2.4. Mas como é que eu sei esse IP? É o IP do servidor, é o IP que eu estou conectado. Se viemos aqui no servidor, verificar a configuração de IP, ao IP da máquina, do servidor, 10.0.2.4. Cada um configura de acordo com a sua rede, de acordo com a estrutura da sua rede. Nesse exemplo que eu estou fazendo, é desse jeito que está. Na porta 3050, como havíamos verificado. Vamos testar se esse IP e essa porta está ok?
Tá ok. Suponha que eu tivesse colocado um IP errado. Vou colocar aqui 14. Vamos aguardar. Ele faz algumas tentativas. Deu erro. Está avisando que não foi possível conectar. E alguns possíveis erros. Verifique o nome ou IP do servidor. No caso é o que eu errei. O nome ou IP do servidor. No caso o IP está errado. Verifique se a porta de comunicação está ok. Se é essa porta aqui, 3050. E se o firewall está habilitado ou não. Porque lá no servidor eu posso habilitar o firewall, deixar o firewall habilitado, onde ele vai estar bloqueando essa porta, a porta 3050. Bom, vamos colocar o IP correto. Dá um telnet novamente. Perfeito. Bom, o segundo passo é conferir o caminho físico da base de dados no servidor, certo? Bom, como é que estava lá no servidor que a gente verificou? No cFiorilli SCPI8. Vamos verificar isso daí? Base de dados. Cadê? Aqui. Dados. cFiorilli SCPI8. Esse ARC 2015 a gente desconsidera no momento, ok? Então, voltando lá no terminal. cFiorilli SCPI8. Perfeito. E os executáveis? Também está nesse caminho. Só que nesse caso eu quero que ele busque os executáveis. Como? Seguindo os exemplos aqui, certo? Se for uma máquina local, ficaria dessa forma. Se fosse por rede, eu poderia compartilhar ou buscar o caminho através da rede. Que jeito? Poderia abrir, digitar //10.0.2.4. Está pedindo o usuário. Estou no servidor. O caminho onde está o banco de dados. Vamos conferir se realmente o banco está lá? Está aqui o banco de dados. Então, o caminho é o IP /SCPI8. Foi o caminho que eu compartilhei. Mas vamos verificar se realmente esse caminho está compartilhado de forma correta? Voltando aqui no servidor, eu abro o Explorer, eu venho aqui, ó, Fiorilli SCPI8, botão direito, compartilhar. Pessoas específicas. Tá aqui, ó, com todo mundo, com todos, está compartilhado para leitura e gravação. Voltando lá no terminal. Bom, configurei onde está os executáveis, configurei onde está o local da base de dados e o caminho compartilhado da base de dados no servidor. Qual que é? No caso, para esse caso, como é configuração padrão, é o mesmo. Tá aqui, ó, o ARC 2015, fotos, tabdef, tudo local. Olha o tabdef aqui. Olha o fotos aqui. Ok? Então é esse caminho que eu vou colocar aqui. Esse caminho aqui. Bom, vamos testar a conexão? Perfeito. Vamos agora na definição de tabelas. Definição de tabelas também tenho que determinar o IP, a porta, caminho local no servidor onde se encontra e o caminho compartilhado. Como é uma configuração padrão, eu deixei tudo o mesmo local. Então eu venho aqui, copio o IP, o host e a porta, o banco de fotos também. Copio o caminho compartilhado para definições de tabela e o banco de fotos, o caminho compartilhado. O que é esse banco de fotos? É o banco que o SCPI8 utiliza no módulo de patrimônio, ok? Então vamos conferir. Banco de dados, IP porta, caminho físico, caminho compartilhado, tabdef, IP hostname porta, caminho físico, caminho compartilhado e banco de fotos, IP porta, caminho físico, caminho compartilhado. Vamos testar um por um. Banco de dados, ok.
definições de tabela, ok, e banco de fotos, ok, todos eles configurados perfeitamente, certo? Supõe-se que eu coloquei uma porta errada no banco de fotos. Falha. Telnet. Falha também. Vamos voltar à porta correta. Para ter certeza que eu configurei, vamos supor que eu coloquei o IP e porta correto, mas coloquei o caminho errado. Coloquei SCPI. Falhou, não conseguiu localizar. Por que não? Porque ele tentou procurar em Cfiorilli, SCPI, fotos, SCPI fotos. Então, eu vi que o Telnet funciona, porque o Telnet testa IP Rust /porta e o testar conexão procura o banco nesse caminho lá no servidor. Testar novamente. Telnet ok. Conexão ok. Compreenderam? Bom, fechando, ele vai abrir o atualizador. Esse atualizador, você pode ver que ele está indicando lá no servidor para fazer a atualização. Qual que é o servidor? 10.0.2.4 na pasta tabdef, assim como os executáveis. Vou selecionar o meu estado para não precisar baixar todos os arquivos desnecessários e qual servidor que eu quero que ele verifique. Ele está analisando. E nenhuma atualização no momento. Bom, se eu verificar nessa minha máquina a instalação, vem no Cfiorilli SCPI8. Você pode ver que tem uma instalação mínima, não tem quase nada de arquivos aqui, ok? Bom, a partir do momento que eu abrir o SCPI8, ele vai começar a fazer o quê? Lá no servidor e trazer as atualizações para minha máquina local. Como vocês podem verificar aqui, ó. Ele está verificando cada arquivo e está descompactando na minha máquina local. Se a gente vier na pasta e verificar, pode ver que a quantidade de arquivo está aumentando. Olha como está aumentando os arquivos, um por um. Viu? Está trazendo e descompactando. Trazendo, descompactando, um a um. Ok? Então a gente aguarda até que ele termine de trazer todas as atualizações disponíveis no servidor. Por isso que é importante, uma configuração bem feita, ele vai trazer todas as atualizações do servidor. Atualizou o servidor está atualizado, ele vai trazer todas as atualizações para a máquina local, correto? Então a gente aguarda essa atualização, isso não demora. Isso na verdade depende da sua rede, da estrutura da sua rede. Bom, acabou de trazer a atualização. Vamos conferir? Trouxe todas? Só fechar, abrir de novo. Nenhuma. Vamos conectar a primeira vez, cada um com seu usuário. Tá aí a conexão com o servidor. Um terminal se conectando com o servidor. Vamos verificar essas configurações? Informações da conexão. Tá tudo aqui, ó. Tabdef tá onde? // o Tabdef, né? Banco de dados, e aí todos os executáveis de onde ele está buscando. Aqui tem todas as informações referente à conexão do servidor. Se a gente abrir o confdb, podemos conferir aqui, ó, todas as configurações, como terminal, tabdef, banco de fotos.
testar novamente, certo? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil e ajudado bem a vocês. Mas qualquer dúvida, todo o suporte técnico da Fiorilha está à disposição. Obrigado.